Hoje, você que foi para Cristo, que conselho você dá para alguém que recebe alguém que veio de outras religiões, né? Porque às vezes a pessoa vem para o evangelho e ali vem cheio de, como diz, né? Cheio de carrapicho, né? Precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Às vezes vem com influências demoníacas ali, em alguns casos. E, e tem algumas igrejas que não conseguem lidar com isso. Isso eu estou dizendo, afirmando, porque a gente recebe muitos testemunhos aqui e vê que muitos que foram, que vieram, sentiram dificuldades na igreja que estiveram, porque não souberam lidar com aquilo, né? E para quem hoje está escutando, né, se é algum líder religioso aqui, o que você deixa de dica, assim, de orientação para quem recebe alguém que veio de outras religiões? Duas coisas. Primeiro, vamos falar do membro, né? Do Uhum, novo membro e do líder, né? Que recebe essa pessoa, da igreja que recebe essa pessoa. A igreja, uhum, escute. Tenha paciência para escutar. A pessoa que vem de outra religião, que está chegando em Cristo, e principalmente está machucada, ela quer falar. Tenha uma escutativa. Aí se o pastor... Ah, mas o pastor não tem tempo. Prepare pessoas para ter uma escutativa. O pastor não é um povo com 200 braços para poder atender todo mundo. uhum, Às vezes não dá conta, mas sim, ele precisa preparar pessoas. uhum, Jesus tinha 12. sim, Então, o pastor que fala, mas eu não consigo dar atenção, prepare pessoas. Pessoas com características diferentes, para receber pessoas de características diferentes, mas escute essas pessoas. E, principalmente, esteja interessado nas histórias delas. Demonstre interesse real. Jesus, quando Zaqueu estava lá na figueira, Jesus não falou, ah, esse cara é maluco que estava na figueira. Não, ele foi lá e deu atenção. Ele foi para casa de Zaqueu. E muitos pastores querem tirar alguém da figueira ou querem tirar alguém do pecado, mas sem escutar, simplesmente pregando. Tem um momento que não é pregar, é ouvir, é entender, é se mostrar disposto a entender e escutar alguém. Ah, mas essa irmãzinha aqui, esse irmão tá toda hora falando a mesma coisa. É porque você não falou o que ele quer escutar ainda. Você não deixou o Espírito Santo te usar para poder entregar o que ele precisa. é que às vezes recebe a pessoa e você quer falar assim, não, faça só isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, Não tem receita de senta bolo. aqui, fica ouvindo e vai resolver todo o Sua problema. digital é igual a minha? Não, Sua retina é igual a minha? não. Então como é que eu quero resolver a tua estrutura, resolver a tua história com a mesma receita que eu usei para os outros? Uhum, A receita é palavra. Só que uma pessoa que chegou toda machucada, eu vou conseguir dar a palavra para ela de uma vez? É um não, processo. processo. E as pessoas estão tentando resolver muitas situações de um processo com uma palavra. Uhum. E ao invés de elas ajudarem, contribuírem por uma cura e transformação, elas fazem essa pessoa ainda mais doente e mais determinada a não viver no evangelho. É um conjunto. Essa é a parte do pastor e do líder. Agora vamos falar do membro. O membro chega todo machucado, chegou de outras religiões. Primeiro, quer ser evangélico? Que está no passado, está no passado. Ah, mas porque eu era, tu tinha que ver como eu era. Porque eu fazia o trabalho tal, porque eu recebia. Falou, não me interessa. Não me interessa quem você era. Me interessa quem você quer ser. Uhum, Não me interessa o que você fazia. Vamos pegar, para sair da religião de matriz africana, vamos pegar um ex-traficante. uhum, Não me interessa como você era como traficante. Me interessa quem você quer ser em Cristo. uhum, Me interessa como você vai dominar a espada de Cristo, que é a palavra. Me interessa como você vai usar essa espada para evangelizar as pessoas que viviam situações que você vivia. uhum. E aí assim por diante. Sim. Todo mundo chega com muita dor, muito machucado e quer falar, a gente precisa escutar. Mas se ela não entender que ela vai falar uma, duas, três, quatro vezes e precisa começar a utilizar as ferramentas para não falar mais daquilo, para deixar aquilo no passado e começar a viver algo novo, começar a buscar uma transformação, é um conjunto de coisas, é uma estratégia. Precisa ter escuta, precisa direcionar a pessoa a se libertar desse passado. E aí a gente vai para a parte espiritual, a libertação espiritual. Primeiro é um processo de ouvir,
orientado pelo Espírito Santo, de explicar algumas coisas. Depois o processo espiritual. Aí você vai usar as técnicas de intercessão, usar as técnicas de libertação, vai usar tudo que Cristo te deu, vai usar tudo que a Bíblia prega e você vai começar a trabalhar a libertação dessa pessoa no espiritual. Mas antes não tem espiritual. A pessoa chega ali, vai chegar muito machucada e você precisa cuidar, só cuidar. Isso eu estou falando de quem fala, né? E o irmãozinho que chega na igreja e não abre a boca. É, Como é que tu faz? é verdade. Aí você vai ter que ter discernimento do Espírito. Você vai ter que pedir muito o Espírito Santo para como é que você vai começar a se comunicar, envolver essa pessoa, fazer ela se chegar, se sentir à vontade, ganhar confiança. Porque se for uma pessoa que a vida inteira passou sendo oprimida, ela vai ter dificuldade de falar, ela vai ter dificuldade de confiar, e você vai ter que ter um mecanismo, porque cada digital é de um jeito, cada retina é de um jeito. Perceber as reações da pessoa, né? E só quem domina o acesso a todas as pessoas é Deus, Espírito Santo, é Jesus, é Cristo. Verdade. E se você não estiver conectado com ele, achando assim, não, vou falar com você desse um jeito, vou fazer com você aqui, não, porque é do meu jeito. Se você usar a tua carne para poder cuidar, não vai dar certo. Não vai dar certo, não consegue. Tua carne cuida de parede, tua carne limpa Porque banheiro, tem que ter tua carne... insistência, né? É, Porque às vezes a pessoa pode ser transformada agora, mas pode ser que demore um tempo, né? Então tem que ter paciência ainda. é isso. Você não pode Cada abandonar. Eu processo é vejo de um muitos jeito. pastores abandonando a pessoa. Fala assim, não, isso é a escolha da pessoa. A pessoa não quis mesmo, eu vou deixar que o Espírito Santo vá lá e trabalhe no coração dela. Quem Existe convence é o muito isso. Espírito. Eu entendo. Mas eu não posso trabalhar como advogado buscando brecha na palavra para dizer que essa pessoa é uma pessoa mais difícil de processo de você transformar e ajudar na transformação, que quem vai transformar é Cristo. Se essa pessoa é mais difícil, eu largo ela. Não. Aí mesmo que eu tenho que estar afinco, buscar isso. sair. É Eu tenho que eu vejo o meu pastor, eu tenho muito orgulho do meu pastor, assim, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque eu vejo ele na casa dos outros, eu vejo ele às vezes fazendo coisas que eu falo assim, caramba, o que ele está fazendo, meu amigo? Ele está sendo humano de uma forma até além do que ele tinha que ser. E ele tem uma preocupação, eu falo assim, cara, que legal. Porque isso é um padrão que eu acho interessante. Ele está mesmo voltado para o ministério dele e disposto a não só a salvar almas, mas manter almas. As suas tatuagens, essas tatuagens que você fez, elas... você teve muito preconceito quando você foi na igreja? Porque você fez as tatuagens quando você era lá no mundo, né? Então, tem um detalhe E quando importante, você eu sou veio? bem sincero, tá? Essa tatuagem é de quando eu ainda não era cristão. Essa tatuagem eu fiz sendo cristão. Que é um leão aí com É um uma leão com a estrela de Davi. estrela de Eu Davi, tá. queria... Aqui é o velho homem que me representava e aqui o novo homem. Porém, eu fui muito criticado. Você não deveria ter feito tatuagem, você não podia ter feito tatuagem. Meu pastor não me julgou. Meu pastor não disse que eu não tinha que fazer, mas eu avisei a ele, ele falou assim, não te julgo, não te aponto, o corpo é seu. Ora, primeiro, eu não te aconselho a fazer. Mas eu falei, pastor, eu vou fazer. E fiz. Eu sou rebelde, transgressor? Não era o meu objetivo. Queria fazer e fiz. Hoje eu faria? Talvez não. Talvez não. Mas eu fiz. Mas era no início da sua conversão que você fez? Foi ano passado que eu fiz essa tatuagem. Já estava bem convertido. Uhum. Mas eu não tenho preconceito com tatuagem. Eu não achei na Bíblia lugar nenhum dizendo que eu não tinha que fazer tatuagem, que eu não podia. O meu corpo, tudo bem. Fala muito sobre o corpo, mas eu não tinha nada na Bíblia, nada que eu fosse buscar com Deus que ele dissesse, não faça. Então, a minha relação com Deus é minha relação com Deus. Se alguém falar para mim que vai fazer tatuagem, eu vou falar assim, cara, tu acha que vai ficar bom? Eu não vou criticar, não vou julgar, não vou fazer nada. Eu hoje talvez não fizesse essa tatuagem. Mas era algo que eu queria muito, porque o que me aproximou da Bíblia foi... O que me deu mais calor para ler a Bíblia foi Davi. As histórias de Davi me traziam uma aproximação. Porque Davi era um homem que Deus avaliava pelo coração e era um pecador. E um pecador literal, né? Ele estava ali dizendo sobre os pecados. Pecados com Betseba, vários pecados de comportamento. Então, eu fiquei aqui, eu falei assim, pô, Davi. Então o leão da tribo de Judá e o símbolo da estrela de Davi era algo que eu queria colocar. Mas não pretendo fazer nenhuma outra tatuagem.
Hoje eu não faria, como eu falei, mas não julgo quem faz, não tem, até porque eu não posso julgar ninguém, quem faz tatuagem ou quem faz outras coisas. Como eu disse, eu posso avaliar, mas não julgar. Mas você mencionou pra mim que hoje ela te ajuda em um sentido aí, né? Do Sim. evangelismo. Quando as pessoas olham, elas não veem aquela referência de evangélico padrão, né? O cara de terno, ou muito com a roupa muito alinhadinha. Eu sou mais despojado, eu tenho as tatuagens, falo de uma forma mais solta, e acaba que isso gera uma conexão dentro de um centro de reabilitação. A pessoa olha para mim e fala, pô, é um dos meus. Uhum. E é assim que eu quero ser Eles visto, imaginam, né? Que você é porque eu realmente sou um dos dele. Eu sou um daquela, eu faço parte daquilo ali, eu sou um deles. Tá? Porque eu acredito que eles serão de Cristo. E sim. se eu não acreditar Ele que é os meus. filho de Deus, mas ele não sabe, né? Só não Exato. Se sabe. eu não acreditar que os meus irmãos Sim. podem vir para a mesma vertente que eu estou, podem viver o que eu estou vivendo, eu não faço parte dali, eu não consigo sentir ele. Uhum. Então gera uma conexão, gera uma identificação, as tatuagens, eu recebo um monte de crítica por conta disso também. As pessoas falando, tá falando da palavra, tá falando de Deus e todo tatuado. E assim, eu poderia falar assim, mas a tatuagem foi lá para trás. Não, essa daqui eu fiz quando eu já era cristão. Eu não tenho medo de falar o que eu faço. Eu não tenho medo do homem, eu não tenho medo do julgamento do homem. Eu sou temente ao julgamento de Deus. E se Uhum. Deus falar para mim, tem que tirar isso aí agora, eu vou dar um jeito de começar a tirar isso aqui. Deus, me perdoa. Agora o homem me julgar, me apontar, falar, pode falar o que quiser. Não tenho preocupação com isso. Eu sou muito bem resolvido nessa questão do julgamento, do apontamento. Porque eu sei o que eu faço para Deus. Eu não estou me preocupando. Eu não faço rios da Bíblia para. Como você falou, hoje já não é a sua prioridade Hoje fazer não, isso. hoje Você é não, outra, você não outra imagina. cabeça. Eu faço lá o rios da Bíblia. Eu não faço rios da Bíblia para poder receber elogio e comentário. Eu faço rios da Bíblia para poder as pessoas serem tocadas e lerem a Bíblia. Uhum. Porque uma coisa que me choca é o cristão não ler a Bíblia. É. É, Aí não é, tem é, como, né? é como Não se, dá. é como se fosse um advogado que não busca a leitura do Código Civil, que não busca a leitura de um livro de direito, um Sim. médico que não estudou os livros de medicina. Eu quero operar, mas eu não fiz medicina. Uhum. Eu não estudei medicina. Eu quero ser cristão, quero usar a espada, mas eu não leio a Bíblia. Eu Verdade. falo sobre versículos isolados, né? Não tá Inclusive sobre entendendo uns que não total. fazem parte da Bíblia. É, O pessoal vai falando. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Isso aqui não está na Bíblia. Ó. verdade. E deixa eu perguntar uma coisa. E seus familiares, como que ficaram depois que você veio para Cristo, né? A sua mãe. Você não mencionou muito sobre o seu pai Sim. também? Meu pai era uma pessoa que a gente tinha muitas situações, né? Porque meu pai, como tinha ido embora, eu tinha muitas questões relacionadas à paternidade, de meu pai não ter vivido comigo, de eu não ter tido tanta proximidade com meu pai ali de eu não ter vivido na mesma casa com meu pai. Só que quando o meu processo fica muito pesado, meu pai é a primeira pessoa a me abençoar. Hum, Meu pai é a primeira pessoa a dizer que, graças a Deus que eu estava em Cristo e que ele não falava nada, mas que ele tinha a visão dele com relação às minhas práticas e que ele estava muito feliz. E ele disse: Jesus vai transformar a tua história, Jesus vai te ele não era abençoar. cristão, Meu pai é católico. é católico. Meu Ah, pai é tá, católico. tá. Você sempre se manteve no catolicismo. Sempre se manteve. Ele e a sua mãe também. Minha mãe era católica, mas kardecista. Minha mãe é ecumênica, era ecumênica. Ah, tá. Minha mãe tava um pouco de tudo. Quando ler o livro, você vai entender um pouquinho da minha mãe. Entendi. Mas minha mãe hoje aceitou Jesus e tá ali, foi aceita por Jesus e tá ali hoje. Ela tá mais conectada às coisas de Cristo, gosta de ler, tem meu Legal. livro lá, Uhum. quer ler a Bíblia. Minha mãe já tem quase, vai fazer 80 anos, minha mãe, né? Uhum. E minha mãe tem uma. Minha mãe, eu diria que minha mãe tem um coração muito bom. Minha mãe tem uma. Se Deus avalia o nosso coração, minha mãe é um coração bem avaliado. Minha mãe Maravilha. passou por muitos machucados na vida, mas é uma pessoa assim que é apaixonada pelo filho, que sou filho único, né, da minha mãe, apaixonada pelos netos. Eu tenho 3 filhos, né, Rafael, Elisa e Serena.
e ela tem uma paixão muito grande pelas minhas crianças e por mim, e tenta fazer o melhor sempre. E muitas das vezes, algumas mães, mães e pais, né, nossos pais de uma forma geral, tentando fazer o melhor, podem nos colocar em situações extremamente difíceis. A minha mãe queria o melhor para mim, mas o melhor diante do que ela conhecia, do que ela achava que era importante. Uhum. E isso talvez tenha me trazido alguns prejuízos espirituais que eu demorei mais para poder romper. E quando você começar a querer ditar muitos passos dos seus filhos, seja você pai ou mãe, ou uma pessoa que está criando uma criança, veja se esses passos estão conectados ao que Deus quer. Porque você pode estar interferindo no futuro, no presente e no futuro dessa criança. É verdade, isso é verdade. E direcionando ela a coisas que não são tão legais. Isso é verdade. E antes de entrar no livro, ali, que o seu livro tem um pouco do seu testemunho, mas tem algo a mais ali que eu quero que você comente um pouco. Mas quando você... Que balanço você faz hoje do Oliver antes de Cristo e depois? O balanço que eu faço do antes e depois é Oliver sem Espírito Santo e Oliver com Espírito Santo. Oliver com peso e Oliver sem peso. Oliver com entendimento de que as coisas acontecem porque Deus quer, e Oliver antigamente sem entendimento que era porque Deus queria. Oliver achando que a carne e que a minha predisposição e a minha coragem resolveriam tudo, e hoje não se trata de coragem e predisposição, se trata do que Deus quer. Se eu tentar derrubar um muro com a minha força, eu não vou derrubar se Deus não quiser. Se Deus quiser que eu derrube um muro, mesmo eu não tendo aparentemente força, esse muro vai ser rompido e vai ser derrubado. Oliver pedindo para os amigos de Deus ficarem à volta dele e ele se aproximar dos amigos de Deus em suas orações, é o que eu peço. Oliver pedindo para Deus fechar as portas que não forem de Deus, porque nem tudo é dinheiro, porque nem tudo é o que eu acho que tem que ser. Essa é a maior diferença. Oliver consagrando tudo a Deus e pedindo que Deus seja o direcionador, que Deus seja quem dita o caminho, e pedindo para Deus, se eu estiver andando no caminho errado, me dá um puxão, me sacode, porque eu preciso, porque eu às vezes falho e erro e não enxergo as coisas que estão na minha cara. Ou seja, você andava por você, andou por vários caminhos que não deu certo, e agora você decidiu entregar sua vida mesmo 100% para Cristo. Tudo que você não dá um passo sem ele. Exatamente. E assim, você falou uma frase agora para as coisas que não deu certo. Na nossa vida, o que mais nos afasta de Cristo não são as coisas que não dão certo. São as coisas que aparentemente estão certas. Quando você está em caminhos tortuosos, que você vai vendo situações extremamente negativas continuando a acontecer, você continua em situações difíceis, você continua em situações de sofrimento, situações delicadas, você continua em desequilíbrio. Isso naturalmente faz você, quando você acorda, querer buscar algo diferente e melhor. Mas quando você vive situações que aparentemente são prósperas, positivas, boas, que estão aparentemente sendo linkadas às coisas que você mais desejou na vida, aí você tem que tomar cuidado. Isso para quem está fora e para quem está dentro da igreja. Não existe pecadinho e pecadão. Se é pecado, é pecado. Então, quando você tem a sensação de que estou fazendo tudo certo, tal, mas isso aqui era normal acontecer. Não, não é normal. Quando tem Deus, não tem anormalidade. Quando tem Deus, tudo acontece dentro do que Deus quer. Verdade. E isso traz segurança, paz pra gente, né? Sim. A gente vive uma vida livre. Às vezes tem pessoas que falam que o evangelho de Cristo, ou o cristianismo, ele é uma prisão. Tem gente que fala, imagina isso, né? Não, vou entrar numa prisão porque vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não. O evangelho é que é a liberdade. E isso você só vê e sente quando você vem conhecer e experimentar isso. Evangelho. Gostou desse corte? Quer assistir o vídeo completo? Então clique aqui no link que está aqui na descrição do vídeo e assista.